terminando a nossa campanha 7 semanas, a bênção de Deus para a família, e hoje vamos falar sobre as lutas na família. Temos um texto maravilhoso no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 10, que eu quero ler para você, e esse texto nos traz revelações muito claras sobre vários tipos de luta, 5 tipos de luta que temos que enfrentar e vencer no nome de Jesus. Então deixa eu ler para você, Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Esse texto é um texto muito forte, muito claro. Tiago tem uma linguagem muito direta, né? E nos traz uma exortação muito forte para as nossas vidas. Mas eu quero que você perceba que através desse texto, ele foi passando pelas 5 lutas que nós enfrentamos e que se nós encararmos isso na nossa vida como um desafio realmente, buscarmos a sabedoria que a palavra de Deus nos dá, nós vamos ser vitoriosos em todas as coisas. É uma palavra dura, uma palavra de desafio, mas que nos mostra um caminho correto, um caminho abençoado, um caminho que vai trazer a direção de Deus para as nossas vidas. Então ele fala aqui de 5 tipos de luta. A primeira luta é a luta contra os outros. Tiago diz que as pessoas vivem a fazer guerras, contendas, ele diz, invejais e matais, viveis a fazer guerras e contendas, e tudo isso mostrando que quando nós estamos infelizes, insatisfeitos, muitas vezes, nós nos levantamos contra o nosso irmão, contra a pessoa que está próxima de nós, contra a pessoa na família, que está convivendo com a gente, contra as pessoas com quem nós temos aliança. E esse tipo de luta não deve existir nunca na nossa vida. A Bíblia nos diz claramente, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ora, se a gente deve ter paz com todo mundo, quanto mais na família, com aquelas pessoas com quem temos aliança, as pessoas que são parceiros de vida com a gente, não é? Então, essa é a primeira luta que Tiago mostra, que existe e não deve existir na nossa vida. Existe no mundo, está por aí, acontece frequentemente, somos humanos, sujeitos a cair nesse tipo de cilada, mas não deve haver na nossa família se queremos realmente a bênção de Deus. O segundo tipo de luta é a luta consigo mesmo. O texto mostra que nós precisamos lutar contra a nossa carne. Precisamos vencer os desejos, a cobiça que muitas vezes nos leva para fora da vontade de Deus. Eu creio que, como diz certo personagem importante, aí nunca antes na história desse país se viu tantas pessoas lutando umas contra as outras por causa de cobiça. Nós somos muito estimulados a lutar pelos nossos desejos, pelos nossos prazeres. E Tiago estava naquele tempo, há cerca de 2000 anos, já dizendo isso, que nós lutamos, invejamos e quando estamos buscando os nossos prazeres, quando colocamos a nossa felicidade acima de tudo, nós estamos num caminho errado. O que aprendemos aqui, já desde o começo, é que nós vivemos em aliança. E numa aliança nós temos direitos e deveres e devemos lutar pelo bem, pela alegria do outro. Quando lutamos somente pelos nossos prazeres, pela nossa vontade, nós estamos entrando em um sistema que não vai funcionar, não vai trazer bênção para ninguém. Então, essa é a segunda luta que Tiago nos mostra, a luta contra a carne, a luta contra nós mesmos. Precisamos vencer os nossos desejos que muitas vezes nos levam para fora da vontade de Deus. O terceiro tipo de luta é a luta contra o mundo. Interessante que, num certo momento, Tiago diz que nós precisamos vencer o mundo, precisamos ser inimigos do mundo. Quando nós nos consideramos amigos do mundo, nós estamos num caminho errado também. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós precisamos saber que somos servos de Deus.
somos cidadãos dos céus vivendo nesse mundo. Se a nossa visão for uma visão terrena, for uma visão natural, uma visão em que estejamos apaixonados pelas coisas do mundo, nós também vamos sair da vontade de Deus. E quando saímos da vontade de Deus, sempre trazemos problemas para a nossa vida. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 14 ao 17, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus deixou muito claro que há uma diferença entre aqueles que são servos de Deus e o mundo. O mundo jaz no maligno. Jesus disse que não tem nada a ver com as coisas do mundo. E nós também precisamos ser diferentes. Nós vivemos num mundo em que somos constantemente bombardeados pelos meios de comunicação, pela sensualidade exacerbada que existe nesse mundo, por tantos pensamentos errados que são ministrados através dos meios de comunicação, e nós estamos vivendo nisso aqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos ter uma família abençoada, porque estaremos unidos vivendo os valores de Deus e não os valores do mundo. Amém? O quarto tipo de luta que nós vemos aqui no texto é a luta contra o diabo. Muitas pessoas esquecem que o diabo existe. Muitas pessoas esquecem que existe uma oposição espiritual contra as famílias. Um dos motivos pelos quais muitas vezes é difícil a gente viver uma vida abençoada é que nós estamos num mundo em que temos lutas. Estamos num mundo que, como eu acabei de citar quando falei sobre o mundo, né? O mundo jaz no maligno, então significa que nós temos uma oposição. Se a família é um plano de Deus, o diabo certamente vai se opor a isso. O diabo se opõe a tudo aquilo que é plano de Deus, que é vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos num mundo imperfeito, estamos num mundo caído. Então precisamos estar conscientes de que há uma luta. E essa luta é espiritual. Por isso, quando você passar por problemas na sua família, ganhe essa batalha, em primeiro lugar na oração. Ganhe essa batalha lutando contra o seu inimigo. Seu inimigo não é o marido, a esposa, os filhos. A Bíblia nos diz que nossos inimigos são espirituais. E quando nós estamos firmes na oração, firmes com Deus, nós vamos ser vitoriosos. E a última luta é a luta abençoada. A luta que não é contra, mas é com. O texto nos mostra que precisamos lutar com Deus. Tiago nos dá uma receita infalível. Ele diz que nós precisamos nos achegar a Deus. A maneira de vencermos o diabo é nos aproximarmos de Deus. Então, logo após falar de como precisamos vencer o maligno, ele diz, achegai-vos a Deus. Então, se você quer vencer o maligno, você precisa estar nessa última luta aqui com Deus, lutar junto com o Senhor. Deus tem que estar presente nas nossas vidas. Todas as nossas batalhas só serão vencidas se nós efetivamente estivermos andando com Deus. Quando estamos com Deus, somos mais fortes. Há uma frase antiga que diz que um com Deus é maioria. Isso mostra que quando estamos em aliança com o Senhor e estamos vivendo na sua presença, quando você se alimenta espiritualmente, se alimenta da palavra, se alimenta da oração, quando você tem os princípios corretos que estudamos até aqui, você vai ser vitorioso em todas as suas lutas. Haverá problemas na vida? Sim. Acabamos de dizer que estamos num mundo caído, acabamos de dizer que existem inimigos espirituais, mas você luta com Deus e o Senhor é mais forte, é mais poderoso, é infinitamente, é incomparavelmente mais forte do que qualquer inimigo que você tenha que enfrentar nessa vida. Então, lute com o Senhor, sempre na presença dEle. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se você estiver humildemente diante da presença de Deus, você vai ser vitorioso no nome de Jesus. Estamos concluindo essa campanha. Eu espero que você não somente tenha sido abençoado nela, mas que tudo aquilo que foi ministrado, seja em oração, seja no estudo da palavra, se transforme em prática na sua vida, se transforme em princípios para o dia a dia na sua família e assim, de fato, a bênção de Deus vai estar sobre você e sua família.